Sabe o que tem por trás de um time campeão? Ou de uma marca esportiva que vira um sucesso absoluto? Será que existe uma fórmula secreta? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa linguagem oculta dos esportes e descobrir como os números estão literalmente reescrevendo as regras do jogo, tanto no marketing quanto dentro de campo. Então, a pergunta que fica é essa: o sucesso é só uma questão de talento, grana e um pouco de sorte? Ou será que existe um código matemático por trás de cada vitória? Olha, nos próximos minutos, a gente vai usar os dados como uma bússola para tentar desvendar esse mistério. Beleza, mas para a gente conseguir decifrar essa língua secreta, primeiro a gente precisa entender o básico, né? As peças do quebra-cabeça. Pensa nisso como o nosso aquecimento, antes do jogo começar a valer. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma coisinha chamada variável. É um nome técnico, mas a ideia é simples. É qualquer coisa que a gente consegue medir e que, bom, varia. Pode ser o número de gols, a venda de ingressos ou até o que as pessoas acham de um logo. É o tijolinho de toda a análise que a gente vai fazer. Essa aqui é a causa. É o fator que a gente está analisando para ver o efeito que ele provoca. Quer um exemplo? Pensa no dia da semana de um jogo. Esse dia, ele é a nossa variável independente. A gente quer saber se ele afeta alguma coisa. E aqui tá o efeito. Se o dia do jogo é a causa, o resultado que a gente está medindo pode ser o público total no estádio, certo? Esse público é a nossa variável dependente. É aquilo que a gente quer entender e, quem sabe, até prever. E com essas variáveis, a gente pode fazer duas coisas. Pense assim, a estatística descritiva é tipo o retrovisor do carro. Ela olha para trás, descreve o que já aconteceu. Qual foi a média de público da temporada passada? Já a inferencial, essa é o para-brisa. Ela tenta olhar para frente, prever o futuro. Como a gente pode usar esses dados para ajustar o preço do ingresso e lotar o estádio no próximo jogo? Certo, aquecimento feito. Agora que a gente já tem o básico na mão, vamos para o jogo de verdade. Vamos começar fora de campo, na parte de negócios. Como é que a matemática pode ajudar a construir uma marca esportiva de sucesso? Imagina só a cena. Um time novo está nascendo e precisa criar uma identidade do zero. Como é que ele vai se destacar no meio de um monte de clubes gigantes que todo mundo já conhece e ama? A resposta, e essa parte é muito legal, não está só na criatividade, está na matemática. E para fazer isso, o pessoal do marketing usa uma ferramenta que é quase uma arma secreta. É uma técnica que cria um mapa visual de como os torcedores enxergam todos os times concorrentes. É literalmente um mapa do campo de batalha das marcas. E é aqui que a coisa fica genial. Primeiro, eles coletam dados, o que os fãs pensam dos logos, das cores, da imagem de cada time. Depois, colocam cada marca num gráfico e o pulo do gato. Eles usam o bom e velho Teorema de Pitágoras para calcular a distância de percepção entre as marcas. O objetivo final é achar um buraco nesse mapa, um espaço vazio onde a nova marca pode se posicionar sem bater de frente com os gigantes. Ou seja, o lance não é ter o logo mais bonito, e sim o mais inteligente, o mais estratégico. A matemática ajuda a encontrar o lugar exato no mercado para que a identidade do time possa brilhar. Beleza? Agora vamos sair da sala da diretoria e ir para o gramado, para a quadra, porque essa mesma lógica matemática, ela também serve para a gente analisar o que acontece no calor do jogo. E olha que interessante, a palavra pitagórico vai aparecer de novo. E não é por acaso, não. Essa mesma lógica geométrica foi adaptada por um cara chamado Bill James, um pioneiro da análise de dados no beisebol, que descobriu uma relação matemática que mudou para sempre o esporte. A sacada dele é de uma simplicidade que chega a ser genial. A força real de um time, seu verdadeiro potencial, pode ser estimada olhando só duas coisas: o total de pontos que ele marcou e o total de pontos que ele sofreu na temporada. Só isso. E aí tá a fórmula. O que ela faz, no fim das contas, é calcular uma porcentagem de vitória esperada. A beleza disso é que ela mostra matematicamente o que todo mundo que ama esporte já sente no coração. Para ganhar, precisa ter um equilíbrio entre atacar bem e defender bem. Tá, mas uma fórmula bonita no papel é uma coisa. Será que isso funciona mesmo na vida real? E para vários esportes diferentes, com regras tão distintas? Bom, a resposta é sim. E é impressionante.
Funciona e funciona muito bem. Dá uma olhada nessa tabela. A base da fórmula é a mesma, mas o segredo está naquele numerozinho que leva a conta, o expoente. Ele é ajustado para a realidade de cada esporte. Vê só, na NBA, onde tem ponto a toda hora, o expoente é quase 14. Já no hóquei, de placares baixos, é só 2. É essa flexibilidade que torna a fórmula tão poderosa. Agora, a parte que talvez seja mais fascinante. Essa fórmula consegue medir a sorte. Pensa bem, a fórmula diz quantas vitórias um time deveria ter tido com base no seu ataque e defesa. Se o time ganhou muito mais que isso, talvez tenha tido sorte. Se ganhou menos, pode ter sido azarado. É como se a matemática tirasse a sorte da equação e mostrasse o desempenho puro. E se ainda resta alguma dúvida da precisão disso tudo, olha para esse número, 0,9253. Parece só um número, né? Mas ele é a prova final. Num estudo com softball universitário, esse foi o nível de acerto da fórmula, mais de 92%. Só sabendo os pontos feitos e sofridos, a gente consegue explicar quase todo o sucesso de um time. É uma precisão absurda. Bom, vamos amarrar tudo isso agora. A gente viu como a mesmíssima lógica matemática serve tanto para posicionar uma marca no mercado, quanto para avaliar de verdade o desempenho de uma equipe em campo. Então, qual é o grande recado disso tudo? É que no esporte de hoje, os números são a linguagem secreta do sucesso. Eles são o guia, sabe? Desde a estratégia de negócio lá no escritório até a performance real do time e o valor de cada jogador. Para quem gera esporte hoje, entender o básico de estatística é simplesmente essencial. No fim das contas, a lição é essa. Não importa se o objetivo é criar um logo ou prever um campeão, a lógica por trás é a mesma. É usar os dados para tomar decisões mais inteligentes, mais informadas, é sair do eu acho que e ir pro os números mostram que, e assim encontrar aquela vantagem que separa os vencedores do resto. E para a gente fechar, fica uma provocação. Conforme os dados e os algoritmos ficam cada vez mais espertos e preditivos, qual vai ser o espaço da intuição humana? Aquele feeling do técnico, a paixão da torcida, o instinto do jogador, onde tudo isso se encaixa? O futuro, com certeza, vai ser uma mistura bem interessante disso tudo.